Olá pessoal, a paz do Senhor, a todos aqueles que assistem o canal Estação Cristã. Nós estamos aqui para mais um vídeo nesse canal e nessa oportunidade eu quero fazer um vídeo respondendo alguma pergunta, sabe, sobre o livro do Apocalipse, tá? E a pergunta que eu quero responder é a seguinte pergunta: quais são os nomes e títulos que o Apocalipse dá a Jesus Cristo, tá certo? Tudo isso está registrado em um livro que eu tenho aqui em casa e eu decidi compartilhar essas coisas, né, que acrescentam ao nosso conhecimento com você que assiste aqui o nosso canal Estação Cristã no YouTube, tá? Então, quais são os nomes e títulos que o Apocalipse dá a Jesus? Bom, gente, são pelo menos 30 nomes e títulos que o Apocalipse dá a Jesus Cristo. E nós vamos ver alguns deles, tá certo? O primeiro é Jesus Cristo, tá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, que diz: revelação de Jesus Cristo. Então, o próprio Jesus é citado já no começo desse livro fantástico do Novo Testamento. Jesus também é chamado no Apocalipse de testemunha fiel. Isso está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, e diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Também no mesmo versículo, Jesus é chamado de o primogênito dentre os mortos. O primogênito dentre os mortos. E também, ainda no mesmo versículo, ele é chamado de o príncipe dos reis da terra, ou, em outras traduções, o soberano dos reis da terra. Então veja que apenas um versículo do capítulo 1 do Apocalipse, Jesus recebe pelo menos 3 títulos, e o mais interessante deles é que Jesus é chamado de o primogênito dos mortos, porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. E muito em breve, no arrebatamento da igreja, nós, os salvos em Cristo, também viveremos para todo sempre. Os mortos em Cristo ressuscitarão para nunca mais morrer. O Apocalipse também, no versículo 8 do capítulo 1, vai chamar Jesus de o Alfa e o Ômega, onde diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Também vai chamar ele no mesmo versículo de o princípio e o fim, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, tá? Então, no mesmo versículo também Jesus recebe aí pelo menos 3 títulos ou 4 títulos no livro do Apocalipse, tá? Jesus também é chamado no livro do Apocalipse de o Filho do Homem, em Apocalipse capítulo 1, e o versículo 13 que diz: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Nós vemos nos evangelhos que, no evangelho de Lucas, Jesus é apresentado como filho do homem, né? Jesus é o homem perfeito no evangelho segundo escreveu Lucas, o médico amado. E no Apocalipse, aqui no capítulo 1, versículo 13, Jesus é chamado de o filho do homem. Mais um título que Jesus recebe. Também Jesus é chamado no Apocalipse de aquele que vive. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. E o que vive, né? Quando ele ali fala para João, né? Eu fui morto, mas eis que estou vivo, tá? Quando ele revela-se para João, João vê a Jesus glorificado ali e dizendo, Jesus dizendo para ele, né? Não temas, eu sou o primeiro e último e o que vive. Então Jesus é aquele que vive no Apocalipse. Jesus também é aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. Isso está lá em Apocalipse capítulo 1, ou melhor, capítulo 2, e o versículo 1 que diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele quem? Jesus, que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então Jesus no Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, ele recebe um título de aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus também no capítulo 2, versículo 12 do Apocalipse, ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Capítulo 2, versículo 12 diz assim:
E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Então, Jesus no Apocalipse, ele é aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Jesus no Apocalipse também ele é chamado de o Filho de Deus. Capítulo 2, versículo 18 diz: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz aquele, ou melhor, isto diz o Filho de Deus. Tá? Jesus ainda no Apocalipse vai ser chamado de aquele cujos olhos são como chama de fogo. Capítulo 2, versículo 18. Que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Então veja que Jesus, ele recebe esses títulos no Apocalipse. Ele também vai ser designado no capítulo 3, versículo 1, como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Jesus no Apocalipse também, no capítulo 3, versículo 7, ele é designado como aquele que é santo e verdadeiro. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Jesus ainda no Apocalipse vai ser chamado como aquele que tem a chave de Davi. O mesmo versículo que nós acabamos de ler, capítulo 3, versículo 7. O que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Jesus no Apocalipse também ele é chamado de o Amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Tá? Jesus no livro do Apocalipse ele vai ser chamado também de o soberano da criação de Deus. Capítulo 3, versículo 14. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus no Novo Testamento é dito que através dele tudo que foi, o que se vê foi feito através dele, foi feito para ele, foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aqui no Apocalipse ele é chamado de o princípio soberano de toda a criação de Deus. Jesus no Apocalipse capítulo 5, versículo 5, ele é chamado de o leão da tribo de Judá. Capítulo 5, versículo 5 diz: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. No mesmo versículo 5 do capítulo 5, Jesus vai ser chamado de raiz de Davi. Tá? Raiz de Davi. A raiz de Davi. Ou seja, Jesus veio da descendência do rei Davi, da genealogia do rei Davi. Por isso que ele é rei, por isso que ele é leão da tribo de Judá, por isso que ele vai se assentar no trono para reinar para todo sempre. Louvado seja o nome de Jesus, tá? Jesus também no livro do Apocalipse, ele é chamado de o Cordeiro por 28 vezes. Jesus no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 10, ele é chamado de soberano, santo e verdadeiro. Diz assim: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador? Então olha os títulos que Jesus recebe no livro do Apocalipse. Jesus também é chamado no Apocalipse capítulo 11, versículo 8, de Nosso Senhor. Diz assim: e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, falando das 2 testemunhas do Apocalipse, tá? Que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Então Jesus é chamado no Apocalipse também de Nosso Senhor, né? Ou Senhor. Jesus no Apocalipse 12:5 ele é chamado de um filho, um homem. 12:5 do Apocalipse diz assim: e deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Um filho e um varão. Jesus recebe esses 2 títulos aqui
no capítulo 12. Capítulo 15, versículo 3 do Apocalipse, Jesus é chamado de Rei das Nações. Capítulo 15, versículo 3 diz assim: E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Jesus é chamado aqui de Rei dos Santos, Rei das Nações. Tá? Jesus também no Apocalipse capítulo 19, versículo 13, ele é chamado de Palavra de Deus. 19:13 diz assim: E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o verbo, né? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Né? Nós vamos ver que Jesus era a palavra, era o verbo, era o logos que se fez carne. E Jesus aqui no Apocalipse também, ele é chamado de palavra de Deus. Capítulo 19, versículo 16, Jesus é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diz assim: E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ainda para fechar, Apocalipse capítulo 22, versículo 16, Jesus é chamado de resplandecente estrela da manhã. 22:16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele recebe todos esses títulos e todos esses nomes no Apocalipse. Sabe por quê? Porque ele é rei, porque ele é soberano, porque ele é Senhor, porque ele é Deus, ele é o nosso Salvador. E é nele em que está a nossa esperança, é nele que nós esperamos, é ele quem virá nos buscar um dia, tá? Então fique com esse vídeo, tá? Respondendo essa pergunta aqui sobre o Apocalipse, quais os nomes e títulos que Jesus recebe no livro do Apocalipse. E eu aqui, através desse vídeo, apresentei pelo menos esses 30 nomes e títulos que Jesus recebe neste livro tão maravilhoso que é o livro do Apocalipse. Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, se inscreve no meu canal e curta em nome de Jesus. Até mais. Deus abençoe.